Lucas 10, obrigada, pastora. Lucas 10, versículo 25. Enquanto você acha, eu não tenho certeza, mas eu me lembro que uma vez eu estava vindo para cá, eu acredito que eu preguei nesse texto, porque eu coloquei a música do Anderson Freire, do Bom Samaritano. No folderzinho do culto da família, né, do domingo à noite. Mas eu não me lembro quando, mas essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, para que a gente pudesse estar meditando nessa noite. Lucas 10, a partir do verso 25, a palavra do Senhor diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei e como você a entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para a sua hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem? Uma obra, Pai, de misericórdia, de amor, de oportunidade. Faz de nós, Senhor, bons samaritanos. Nos dá um novo coração. Nos dá um entendimento novo, Senhor. E uma percepção alinhada ao trono da graça, ao coração do Senhor, ao desejo do Senhor nesse tempo, para a tua igreja, no nome de Jesus. Podeis assentar. Irmãos, há muitos anos, esse texto vem ao meu coração, e geralmente quando eu estou orando, quando eu estou conversando com o Senhor, nos meus momentos de solitude, e vem um entendimento do meu coração, que às vezes eu tenho até temor de compartilhar, mas eu desejo que Deus me dê essa capacidade para que eu possa compartilhar com você, e você possa entender na dimensão que Deus quer nos alertar nesse dia. Eu acredito que essa parábola, essa história do bom samaritano, todos nós já ouvimos. É o momento que Jesus está sendo interrogado. Alguém quer ouvir de Jesus sobre algo, mas ele não quer ouvir para aprender. Ele não quer ouvir disposto a melhorar. Ele quer ouvir para provar. Ele quer ouvir para envergonhar. Ele ouve com preconceito. E Deus nos chama para que a gente possa
na presença de Jesus, ouvir o que Jesus tem a nos falar, mas desarmado. Desarmado. Buscando, através da palavra de Deus, olhar para o nosso próprio coração. Nós, como seres humanos, nós somos muito visuais. Os homens, principalmente. A gente gosta, né? A gente gosta de olhar, de observar. Mas Deus nos tem chamado para um novo nível de entendimento, de maturidade, de crescimento, da gente olhar para dentro de nós. E Jesus, ele teve paciência, misericórdia para com esse homem, tão conhecedor das Escrituras. E embora aquele homem não quisesse ouvir Jesus de uma forma positiva, Jesus quis ouvi-lo. E Jesus o escuta, e Jesus percebe que ele sabia dar as respostas politicamente corretas. Ele sabia. Ele entendia na teoria. Mas Deus nos chama para um nível mais profundo, de prática. De viver o plano, o propósito, dentro do plano do propósito de Deus, pela prática. E o que aconteceu? Ele respondeu corretamente, Jesus elogiou, porque, irmãos, a gente gosta tanto de ser protagonista, a gente gosta de se sentir útil, a gente gosta de se sentir validado, e não tem nada de ruim nisso. E Jesus validou muito bem, você respondeu certo, mas a Bíblia diz que aquele homem, ele queria se justificar. Irmãos, e muitas vezes nós entramos num lugar de engano, de auto-engano, que a gente quer se justificar no injustificável. Não sabendo nós que a nossa salvação, a misericórdia de Deus vem sobre nós, é quando a gente se vulnerabiliza, a gente reconhece, a gente confessa e a gente arrepende. E aquele homem não, ele queria se justificar na presença de Jesus. E aí Jesus começa, aí nesse momento ele ouviu Jesus bem. Irmãos, quando a gente está na presença de Jesus, nós somos transformados. A gente pode chegar como espectador, mas Jesus, ele vai com seu amor, com a sua misericórdia, com a sua graça, ele vai nos envolvendo e nós somos transformados. Aquele homem, ele começou a ser transformado porque ele começou a ouvir uma história que Jesus queria contar. E a Bíblia diz que existe um homem que ele deixou Jerusalém para trás e ele foi para Jericó. E aqui eu quero começar a falar numa linguagem metafórica. Eu não estou falando do texto, eu estou falando metaforicamente, usando figuras. Irmãos, lá no Antigo Testamento, quando Deus ordena para Josué destruir Jericó, porque Deus ordenou, Josué, você vai destruir Jericó, você vai rodear Jericó durante 7 dias, e no último dia eu vou te dar um comando, vocês vão gritar, e as muralhas vão cair, vocês vão tocar a trombeta, as muralhas vão cair. E vocês vão acessar. O lugar que vocês estiverem, a posição que vocês estiverem, vocês vão acessar sobre os escombros e vão destruir tudo que tiver em Jericó. Sabe por quê, irmãos? Porque Jericó significa carnalidade, promiscuidade, pecado, coisas que não fazem bem para nós.
coisas que são destrutivas. Por quê? Porque a gente é entregue aos nossos desejos do coração. E isso destrói a gente, afeta o nosso relacionamento com Deus, destrói a nossa família, e destrói o nosso casamento, e destrói até família. E Josué obedeceu. E verdadeiramente eles gritaram, eles obedeceram, mas o que derrubou a muralha foi o poder de Deus. Mediante a obediência e o direcionamento de Deus. Mas aí, quando a muralha caiu, cada um acessou. Bem, se eu estivesse diante da muralha de Jericó, eu iria acessar daqui, ó. No lugar que eu estou posicionada, é nesse lugar que eu vou acessar, que eu vou destruir, que eu vou derrubar e que eu vou anular aquilo que pode ser atrapalho, que pode trazer condenação para a minha vida, que pode ser laço, que pode ser perigo. E a Bíblia diz que aquele homem deixa Jerusalém e ele desce para Jericó. E já tem mais de 2 anos que eu oro por essa palavra. O entendimento que vem no meu coração é o seguinte: existem pessoas que Deus dá oportunidade para elas. E aí, Deus dá oportunidade, restaura, e vira e mexe, a pessoa cai de novo, naquela mesma fraqueza. Ela luta e ela cai. E talvez não é uma fraqueza, talvez é algo da sua emoção, algo do seu coração, algo do seu temperamento que precisa ser trabalhado e colocado na presença de Deus, para que seja vencido. Na presença de Jesus. Porque tudo aquilo que a gente coloca na presença de Jesus, a gente começa a vencer. Mesmo que sejam pecados e práticas que a gente não consegue vencer, a gente não está conseguindo vencer, que a gente está sendo recorrente, que a gente está caindo. Mas a partir do momento que eu confesso e coloco na presença de Deus, na presença de Jesus, as coisas começam a mudar. E aquele homem, ele vai naquele caminho. E é interessante que eu achei que o sacerdote não aconteceu nada com ele, com o levita não aconteceu nada, nem com o samaritano, mas com ele aconteceu. Talvez você se lembre aí na sua mente alguém que já esteve na beira do abismo e Deus resgatou. E essa pessoa novamente, com seus pés, com seu livre-arbítrio, caminhou, com a sua obstinação, com a sua rebeldia, caminhou de novo por caminhos que levam à morte. A Bíblia diz que existem caminhos que parecem bons aos nossos olhos, que parecem agradáveis, mas no fim, eles são caminhos de morte. E o entendimento que o Senhor trouxe ao meu coração foi que muitas vezes a gente convive com pessoas que direto elas estão deixando Jerusalém e indo para Jericó e caindo e ficando destruídos emocionalmente, com autopiedade, com culpa, que não conseguem se levantar, que não conseguem sair ali daquele lugar de fraqueza, de julgo, de rótulos, de palavras malditas, de preconceitos. Então é nessa dimensão que eu quero que você entenda essa palavra hoje. E aquele homem está ali caído. Não a primeira vez, mas só Deus sabe. E agora eu não estou falando do texto, eu estou falando de mim e de você. Só Deus sabe quantas vezes a gente vira as costas para Jerusalém e a gente resolve descer para Jericó e a gente é assaltado. Porque salteadores e ladrões, eles servem para usurpar,
para roubar, para tirar coisas que são nossas, que Deus nos deu. Porque quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos vestidos, nós fomos justificados, nós fomos cobertos pelo sangue de Jesus. É uma outra roupa, é uma outra vida. E aquele homem, ele entra em contato com esses ladrões. Irmãos, e o mal, ele não tem limites para destruir uma pessoa. A Bíblia diz que o maligno, o inimigo de Deus, ele veio tão somente para matar, mas ele não só mata, ele rouba e ele destrói. Então, se ele matou, para ele não é suficiente. Ele quer roubar também. E roubar para ele também não é só o suficiente, ele quer destruir também. E nós precisamos orar. E nós precisamos buscar em Deus a maneira certa da gente lidar com as questões diárias da nossa vida. De familiares, do nosso coração, das nossas inclinações, das nossas incoerências, da nossa obstinação e da nossa rebeldia. Porque a verdade é que obstinação não é coisa boa. Obstinação é uma coisa que eu quero fazer, que eu ponho na minha cabeça e ninguém me tira aquilo. Não é bom. Porque na presença de Deus nós temos que ser maleáveis, conduzidos, direcionados por Jesus, pela mediação do Espírito Santo. E aquele homem fica caído, e passa diante dele pessoas que para nós teriam toda a capacidade de ajudar, de amparar, de socorrer. Mas não fizeram isso. Por quê? Porque não era prioridade. Porque não estavam preocupados com o que Deus diz, com o que Jesus quer, com a prioridade de Deus. Porque, irmãos, tem uma diferença da prioridade de Deus para a prioridade do homem. Tem uma diferença. Do querer de Deus para o querer do homem. Das nossas percepções que a gente olha numa dimensão e a gente acha que entende, mas a gente não entende. E a gente peca muito, julga muito, porque a gente não entende, porque nós não enxergamos como Deus enxerga, na totalidade. E aqueles homens, aquele levita, aquele sacerdote, eles eram ocupados. E eu quero te dizer, Deus usa gente ocupada. Deus conta com gente ocupada. Eles estavam trabalhando. Eles eram diligentes, eles eram comprometidos. Eles eram responsáveis. Mas eles não estavam priorizando o que para Deus é prioridade. E o que é prioridade para Deus é fazer a vontade dEle, obedecer o direcionamento dEle. E o direcionamento de Deus são pessoas. A vontade de Deus é salvar pessoas, é libertar pessoas, é curar pessoas, é tocar pessoas, é redimir pessoas. É ressuscitar pessoas na sua dignidade, no seu coração, na sua autoestima. Só que passa ali um homem samaritano. Samaritano era um tipo de gente que ele havia experimentado na vida dele o que é rejeição, o que é dedo apontado, o que é preconceito, o que é não ser aceito. Você já sentiu isso? Mas o samaritano, que eu achei lindo, eu vim refletindo lá de Anápolis, que o samaritano não parou
porque ele era uma pessoa não grata por parte dos judeus. E a Bíblia não fala que o homem que estava caído, quem que era, pastor? Podia ser um judeu. Já pensou se fosse um judeu? O sacerdote, o levita, que era do mesmo povo, não ajudou, mas o samaritano, que era julgado, que era discriminado, que não era considerado um judeu verdadeiro, um judeu da forma que eles queriam, ele enxerga. A Bíblia fala que ele contempla. Antes dele parar, ele viu. Deus quer que eu veja o que você veja. E eu desejo que o Senhor nos faça enxergar o que a gente precisa enxergar. As necessidades do reino, as urgências do reino que Deus quer que a gente enxergue. E aquele samaritano, ele enxergou. Quando ele enxergou, ele poderia ter continuado, mas ele teve misericórdia. Irmão, se a gente vê situações e que a gente não tem misericórdia, de casamentos desfeitos, de mães enlutadas, de pessoas que sofrem injustiça, de pessoas que a gente olha e vê serem sentenciadas pelo julgamento das pessoas, mas que tem oportunidade pelo Evangelho Redentor de Jesus, o Evangelho da graça, pela confissão, pelo arrependimento, que podem ser abraçados pelo Evangelho Redentor de Jesus. Nós precisamos fazer uma oração e pedir a Deus que nos dê um novo coração. Um coração empático, um coração que se compadece. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. É tão bom a gente receber misericórdia das pessoas. Há um tempo atrás, faz pouco tempo, uma pastora orou comigo e falou para mim assim: você vai conhecer um coração de misericórdia. Aí eu não entendi. Irmãos, eu passei por uma situação que uma pessoa teve misericórdia de mim. Irmãos, isso foi transformador na minha vida. E eu sei que isso foi didático para mim. Isso me tornou mais humana, mais cristã, mais seguidora de Jesus, porque é maravilhoso você ser alcançada pela misericórdia de Deus através de uma pessoa. E aquele homem caído no caminho ali, que a gente não sabe se ele estava recorrente nos comportamentos, nas ações, ele recebeu misericórdia do samaritano. Eu achei lindo, eu vinha pensando, o samaritano não ficou com o coração endurecido, ele não paralisou a vida dele, ele não se vitimizou, mas ele avançou. Irmão, eu não conheço a sua história, mas Deus quer que você avance. Deus quer que você supere. Deus quer que você trabalhe. Deus quer que você sonhe. Deus quer que você vá além do que as pessoas falaram, do que as pessoas desacreditaram, dos preconceitos, dos rótulos, das palavras de maldição. Pastor, um dia eu estava lembrando disso ontem, eu estava na escola dominical, dando aula para 3 juniores. E aí nós fomos estudar a história de Abraão. E no momento da história, eu pus eles para ler. E um deles leu o versículo dizendo que Deus falou para Abraão: Abraão, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. E quem te abençoar, eu vou te abençoar. Ele tinha sobre ele. Então, eu não sei que tipo de palavras as pessoas lançam
sobre você. Eu não sei o nível de palavras que foram lançadas sobre a vida daquele samaritano que ajudou. Mas aquelas palavras, ele não comprou aquilo para ele. Ele não vestiu aquelas palavras. Ele não mudou o comportamento dele por aquelas palavras. Mais triste do que as injustiças que a gente sofre, as rejeições que a gente passa, a maldade que as pessoas fazem contra nós, mais triste do que isso, você sabe o que é? É quando a gente se torna mal por causa disso. Insensível por causa disso. Magoado por causa disso. Amargurado por causa disso. A Bíblia não fala, mas se fosse um judeu caído lá, ele poderia passar e falar: esse povo não gosta de mim, me discrimina. De certo, talvez ele sabia até alguma história de algum parente, mas ele ajudou, porque ele tinha misericórdia. E eu te convido a orar nessa noite: Senhor, me ensine a amar o que eu não consigo amar. Me ensina a ter misericórdia. Me ensina, me ajuda, porque eu quero um coração diferente. Eu quero um coração circuncidado. Eu quero um coração do centro da tua vontade. Eu quero um coração amolecido. Eu quero um coração quebrantado. Eu quero um coração humilde. Eu quero um coração perdoador. Eu quero um coração que não perde tempo em guardar amargura, mágoa. Irmãos, e ele se compadeceu. E ele aproximou. E ele jogou vinho e óleo nas feridas daquele homem que estava semi-morto. Eu já disse isso aqui na igreja, mas eu quero dizer de novo. Embora eu não saiba o nível de sofrimento, de dor, de perda que você passou, eu quero te dizer que mesmo dentro desse nível, Deus pôs um termo. Porque podia ter sido pior, mas Deus não deixou. Porque as coisas acontecem na nossa vida como cristãos, debaixo da permissão de Deus, sob o controle de Deus, sobre os limites de Deus. E ele não estava morto, ele estava quase morto. E aquele homem derramou vinho e derramou azeite. Irmãos, vinho é para desinfeccionar a ferida. O vinho, para nós, quando a gente toma a ceia, representa o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que é capaz de limpar toda mácula, toda sujeira, toda escarlate. Ele cura. Ele desinfecciona, o sangue de Jesus. E ele jogou vinho ali que desinfeccionou. Às vezes nós estamos com dores. E é o sangue de Jesus, a palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, que cura aquela dor. Porque o óleo naquele contexto, ele tirava a dor, ele refrigerava. E quantas vezes a gente está cansado, a gente desistiu, mas aí a gente ouve uma palavra, banhada pela unção, uma palavra direcionada pelo Senhor, e a gente é curado naquela dor. Aquela ferida dolorida desinfecciona. E ela vai cicatrizando de dentro para fora. E foi isso que aconteceu imediatamente na vida daquele homem. Irmãos, nós precisamos de ler a palavra. Nós precisamos buscar na palavra de Deus o remédio. Porque a palavra de Deus é cura para nós.
Jesus um dia disse que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. A palavra de Deus nos purifica. A palavra de Deus, ela nos sara. A palavra de Deus, ela penetra o mais profundo do nosso ser e faz a gente perceber e entender os nossos caminhos. As intenções do nosso coração, as nossas ambiguidades, coisas que ninguém vê, mas que Deus vê. E que quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente fica com vergonha. No contexto daquele homem caído, a gente trazendo para a nossa vida, o que a gente pode pensar? Pode ser um de nós que está aqui, que não consegue superar a culpa de coisas que a gente fez, que Deus já nos perdoou, porque a gente confessou, porque a gente arrependeu, porque nós mudamos a nossa conduta e já acabou. Deus já cobriu, Deus já perdoou. Só que a gente está caído pela culpa. E a culpa não nos deixa viver a vida abundante que Deus tem para nós. Porque Deus tem para nós, irmãos, uma vida abundante. Uma vida abundante. E culpa é algo que nos martiriza. O inimigo joga na nossa mente, porque o campo de batalha nosso é a nossa cabeça, os nossos pensamentos. E o inimigo joga coisas do passado, que Deus já nos perdoou. E eu quero citar aqui um homem que os comportamentos dele, antes dele ser um cristão verdadeiro, porque ele era um religioso, um homem zeloso, mas era um homem assassino, que era Paulo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um homem que, em nome do que ele acreditava sobre religião, conforme a percepção humana dele, o zelo dele, ele perseguia os do caminho. Ele perseguia aqueles que creram em Jesus como Messias, como Salvador, como Senhor. Ele tinha ódio. A Bíblia diz que ele respirava crueldade. E ele queria, de alguma forma, defender as suas concepções, o seu jeito de ver a vida, a sua religião, porque ele achava que o jeito que ele entendia e aonde ele vivia era o jeito certo. Irmãos, o jeito certo é o de Deus. E Deus não tem jeito da gente restringir, porque Ele é multiforme sabedoria. Porque Ele faz as coisas como Ele quer. Ele salva, Ele age, Ele perdoa, Ele alcança. Deus, Ele é soberano para fazer as coisas do jeito que Ele quer fazer. Deus, Ele é soberano. E Saulo, ele era esse homem. E eu quero te dizer uma coisa. Esses dias eu fiquei muito impactada. Sabe quando Deus fala com você e mostra seu próprio coração? Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o clamor da multidão. Nós temos que ter muito cuidado da gente ir no caminho da multidão. Por quê? Porque às vezes a gente está no meio da multidão e aí o nosso coração é revelado. A gente quer sentir ódio, a gente quer vingar. E sentir ódio, segundo 1 João, é você ser assassino. Se eu estou diante de uma pessoa que cometeu um crime, que matou uma pessoa, mas eu tenho ódio dessa pessoa, eu sou assassino. E quem que escreve isso na Bíblia? João. João era um homem almático. João era um homem que ele
servia a Jesus, ele andava com Jesus, ele era discípulo de Jesus como nós, porque nós somos discípulos de Jesus, mas nós estamos num processo. Nós estamos convertendo todo dia. Todo dia nós estamos sendo transformados. E João estava. E Jesus fala: João e Tiago, vocês dois são irmãos? Eu quero ir para Jerusalém. Eu sinto que eu preciso ir, que eu devo ir. Então vocês vão na frente e pedem autorização para os samaritanos, porque eu preciso passar. E eles foram, obedientes. Chegou lá, eles não deixaram. E eles voltaram contrariados. Falou: Jesus, quem que esse povo está pensando que é? O Senhor mandou, eles não querem obedecer, não? O Senhor tem que fazer a obra. O Senhor tem que passar, eles não querem deixar. Então, Jesus, vamos fazer uma oração poderosa? Vamos fazer uma oração, Jesus, para mandar fogo do céu e matar esse povo? Para fogo, para cair fogo do céu? Jesus chamou eles e falou assim: vocês não sabem de que espírito sois? Fazer a obra de Deus com briga, fazer a obra de Deus com competição, fazer a obra de Deus, querer fazer as coisas de Deus, matando pessoas, não justifica. E Jesus falou: vocês não sabem de que espírito sois, não? Naquele momento Jesus não foi, mas como era propósito do pai dele, ele foi no momento certo, sem briga, sem oração de vingança, ele foi. Com certeza Jesus falou com eles naquele momento, com amor, pastor, com mansidão. Sabe por quê? Porque a voz do Senhor é poderosa. Porque a voz do Senhor quebra o cedro. Porque a voz do Senhor despedaça o cedro do Líbano. Aquele homem foi sendo transformado. Ele foi entendendo que na nossa vida a gente passa por injustiça, a gente passa por oposição, a gente passa por resistência, mas a presença de Jesus é mais importante que qualquer coisa. É mais importante que qualquer coisa. E ele chega a escrever 1 João, falando que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então, quem sou eu? Quem somos nós para a gente julgar os assassinos? Quem somos nós? João, ele aprendeu, ele se deixou admoestar, ele se quebrantou, com aquela palavra de Jesus, ele voltou para dentro dele, ele não se justificou. Ele não ficou contrariado com Jesus, ele não emburrou, ele não virou as costas para o evangelho, não, ele abraçou, ele aceitou. Repreende o sábio, e ele te amará. Repreende o tolo, e trarás afronta sobre você. Ele aceitou, ele foi transformado dentro, e ele teve autoridade, legalidade, autorização do céu, pela ação do Espírito Santo, escrever 1 João, todas as cartas de João, Apocalipse, mas eu estou falando de 1 João porque é o texto que fala que quando a gente odeia alguém, a gente é assassino. Ele não escreveu isso como um hipócrita, que sabe, mas que não vive. Como aquele fariseu que Jesus falou: você respondeu bem. Não, ele sabia, ele tinha sido transformado. Deus, pela sua redenção, pela mediação da sua palavra, pela ação do seu Espírito, Ele quer nos alcançar, quer nos curar, quer nos transformar e quer nos usar naquilo que a gente era fraco,
naquilo que deixava a gente caído, naquilo que deixava a gente envergonhado, naquilo que o inimigo tinha legalidade de fazer a gente ficar lá, ó, quase morto no chão. Porque Jesus quer que a gente levante. Jesus quer que a gente viva abundantemente. Então, emocionalmente, você pode viver com culpa, ou você pode ter ódio, ou você pode se sentir uma pessoa injustiçada, mas eu quero te convidar nesse dia a se deixar ser banhado pelo vinho que cura essas feridas, esses algozes, essas coisas que contaminam você, para você não perdoar e não superar. E eu quero te convidar a deixar, a crer no poder restaurador da palavra de Deus, do Espírito Santo, que é poderoso para ressuscitar sonhos, que é poderoso para ressuscitar projetos, que é poderoso para ressuscitar casamentos, restaurar intimidade, restaurar corações, restaurar relacionamentos. Que o Espírito Santo fale com você. Continue falando com você, para você ver em qual lugar você pode ter virado as costas para Jerusalém e no ímpeto de vontade própria, de autossuficiência, de confiança em você mesmo, de pensar, não tem nada não tem problema não, já fiz tantas vezes, mais uma vez não vai acontecer nada não. E você foi e você se machucou, você ficou caído. Mas Deus te resgata. E Deus usa pessoas. E eu profetizo debaixo da autoridade do nome de Jesus, que no seu caminho você encontre bons samaritanos, que não te explorem, que não te subjuguem, que não te manipulem, mas que sejam instrumentos da misericórdia de Deus para te enxergar, para te ajudar, para estender a mão naquilo que você não dá conta. Porque, irmãos, tem um lugar que a gente não sai sozinho. A gente precisa de ajuda. Ele foi para uma estrebaria, o homem deu dinheiro, só que ele não ficou codependente. Nós não podemos ficar codependente das pessoas. Não podemos. E aquele homem falou, olha, o senhor é o dono da estrebaria, do hotel, da pensão, o senhor cuida dele porque eu sou um homem ocupado, eu preciso trabalhar. Eu tenho negócios para fazer, eu tenho gente me esperando, eu não posso ficar por conta, não. Ele fez a parte dele e ele deixou ele num lugar em segurança, protegido, resguardado. E ele foi trabalhar. E isso é palavra para mim e para você. Porque às vezes a gente excede na ajuda e a gente compromete o nosso casamento, a nossa casa, o nosso serviço. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo, irmãos? E ele não excedeu. Ele ajudou e seguiu a vida. E aquele homem foi restaurado. Aquele homem, ele foi, mais uma vez. A Bíblia não fala, mas eu falo para você. Você está aqui hoje? É mais uma oportunidade para mim e para você. Não quero a alegria dos que não veem, não quero ignorar ao meu irmão. Milhões que passam fome, crianças sem estudar, e eu querendo a vida aproveitar.
Que paz é esta que Jesus concede aos nossos corações? Se sangra o coração de Deus por amor, o verdadeiro amor de Cristo não busca os próprios interesses. Meu Deus, dá-me a visão dos olhos teus. O que buscar em ti e ansiar, se a vida não é mais que um sopro teu? Morreste em meu lugar, viestes para nos salvar, porém